Paulo e Estevão, capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos, parte B. Dentro de poucos dias, os três demandavam a formosa cidade do Orontes. Enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens, Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras relativamente aos interesses gerais do Evangelho. O ex-rabino voltava sumamente impressionado com a situação da igreja de Jerusalém. Desejaria sinceramente ir até Jope para avistar-se com Simão Pedro. No entanto, os irmãos dissuadiram-no de fazê-lo. As autoridades mantinham-se vigilantes. A morte do apóstolo chegara a ser reclamada por vários membros do Sinédrio e do Templo. Qualquer movimento mais importante no caminho de Jope poderia dar aso à tirania dos prepostos herodianos. Francamente, dizia Saulo a Barnabé, mostrando-se apreensivo, regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá impressão de profundo desmantelo e acentuada indiferença pelas lições do Cristo. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos cerrar fileiras em torno dele. Mais que nunca me convenço da sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas não foi compreendido. Sim, obtemperava o ex-levita de Chipre, desejoso de dissipar as apreensões do companheiro. Confio antes de tudo no Cristo, depois espero muito de Pedro. Entretanto, insinuava o outro sem vacilar, precisamos considerar que em tudo deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Nada poderemos fazer sem o Mestre, mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna, e para iniciá-la ele escolheu 12 companheiros. Certo, estes nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor, contudo não deixaram de ser os escolhidos. Assim também precisamos examinar a situação de Pedro. Ele é, sem contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico, por seu espírito superior afinado com o pensamento do Cristo em todas as circunstâncias. Mas de modo algum poderá operar sozinho. Como sabemos, dos 12 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se. Filipe, compelido a abandonar a cidade com a família. Tiago volta aos poucos para as comunidades farisaicas. Que será de Pedro se lhe faltar a cooperação devida? Barnabé pareceu meditar seriamente. Tenho uma ideia que parece vir de mais alto, disse o ex-doutor da lei sinceramente comovido. E continuou. Suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas ansiolosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós que pressentimos a tempestade, e eu principalmente, que a conheço nos seus paroxismos, por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-á o movimento em função de universalidade. O discípulo de Simão Pedro fez um movimento de espanto. O ex-rabino percebeu o gesto de estranheza e ponderou de modo conciso. É natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo vislumbrar outros recursos.
Não é justo esquecer os grandes serviços da Igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Barnabé pareceu entusiasmar-se com a ideia, mas depois de pensar um minuto acrescentou: Entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém? Penso que não, sentenciou Saulo de pronto. Seria absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias a lhe baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. E os outros companheiros? Inquiriu Barnabé, revelando espírito de solidariedade. Os outros, certo, hão de protestar. Principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos, é justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições nesse sentido. Nós clamamos tanto contra a dor? E quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como aventureiro vulgar. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo Mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. A boa nova será alvitada, e se alguém perguntar pelo Cristo daqui a 50 anos, terá como resposta que o Mestre foi um criminoso comum, a expiar na cruz os desvios da vida. Restringir o Evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção no foco de tantos dissídios religiosos, sob a política mesquinha dos homens. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e da sua divina exemplificação? Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do Mestre. Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os pósteros hão de rebuscar
muitas vezes, a tarefa que nos foi confiada. Barnabé rejubilava-se com perspectivas tão sedutoras. As advertências de Saulo eram mais que justas. Haveria que prestar informações amplas no mundo. Tens razão, disse admirado. Precisamos pensar nesses serviços, mas como? Ora, esclareceu Saulo, tentando aplainar as dificuldades. Se quiseres chefiar qualquer esforço nesse sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir de forma absoluta à difusão da Boa Nova do Cristo. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas, levaríamos a lição do Mestre a outras gentes. O companheiro ouvia-o afagando sinceras esperanças. Tomado de novo ânimo, disse ao convertido de Damasco, esboçando o primeiro número do programa. De há muito, Saulo, tenho necessidade de voltar à minha terra a fim de resolver certos problemas de família. Quem sabe poderíamos iniciar o serviço apostólico pelas aldeias e cidades de Chipre? Conforme o resultado, prosseguiríamos por outras zonas. Estou informado de que a região em que demora Antioquia da Psídia é habitada por gente simples e generosa, e suponho que colheríamos belos resultados no empreendimento. Poderás contar comigo, respondeu Saulo de Tarso resoluto. A situação requer o concurso de irmãos corajosos, e a Igreja do Cristo não poderá vencer com o comodismo. Comparo o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. Barnabé reconheceu a excelência do projeto, mas considerou. Todavia, temos ainda a examinar a questão do dinheiro. Tenho alguns recursos, mas insuficientes para atender a todas as despesas. Por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas. Absolutamente, adiantou-se o ex-rabino. Onde estacionarmos, poderei exercer o meu ofício. Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel. Montarei, então, uma tenda móvel. Barnabé achou graça no expediente e ponderou. Teus sacrifícios não serão pequenos. Não receias as dificuldades imprevisíveis? Por que? Interrogou Saulo com firmeza. Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela. E onde não houver tapetes a consertar e a tecer, haverá sandálias. O discípulo de Simão entusiasmou-se. O resto da viagem foi dedicado aos projetos da futura excursão. Havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da Igreja de Antioquia, era indispensável pensar no jovem João Marcos. Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Em breve, o rapaz convenceu-se de que deveria incorporar-se à missão, caso a Assembleia Antioquiana não a desaprovasse. Interessou-se por todas as minúcias do programa tracejado. Seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. E se houver muitos obstáculos?
perguntou Saulo avisadamente. Saberei vencê-los, respondeu João convicto. É possível venhamos a experimentar dificuldades sem conta, continuava o ex-rabino preparando-lhe o espírito. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre apodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes? Hei de encontrar as forças necessárias. Saulo contemplou-o, admirado da firme resolução que suas palavras deixaram transparecer, e observou. Se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza da tua missão. Entre confortadoras esperanças, o projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os três. Na primeira reunião, depois de relatar as observações pessoais concernentes à Igreja de Jerusalém, Barnabé expôs o plano à Assembleia, que o ouviu atentamente. Alguns anciães falaram da lacuna que se abriria na Igreja. Expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. No entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível. Fez a súmula de suas conversações com Saulo de Tarso e salientou a conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do Mestre. Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a aquiescência irrestrita e, no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir num ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimento desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ansiara por Jesus. Tivera sede abrasadora e terrível. Pedira em vão a compreensão dos amigos, debalde buscar o terno aconchego da família. Agora, porém, que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Refletindo com as dores passadas, lhe pareciam pequeninas e infantis comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma. Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas oblatas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediam-se dos irmãos a caminho de
Seleucia. A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria. De quando em quando, repousavam à margem do Orontes para a merenda salutar. À sombra dos carvalhos, na paz dos bosques enfeitados de flores, os missionários comentaram as primeiras esperanças. Em Seleucia, não foi demorada a espera de embarcação. A cidade estava sempre cheia de peregrinos que demandavam o Ocidente, sendo frequentada por elevado número de navios de toda a ordem. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé, Barnabé e Saulo embarcaram para Chipre, sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Chegaram à ilha com o jovem João Marcos, sem incidentes dignos de menção. Estacionados em Sítium por muitos dias, aí solucionou Barnabé vários assuntos de seu interesse familiar. Antes de se retirarem, visitaram a sinagoga num sábado com o propósito de iniciar o movimento. Como chefe da missão, Barnabé tomou a palavra, procurou conjugar o texto da lei, examinando naquele dia as lições do Evangelho, para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo notou que o companheiro explanava o assunto com respeito, algo excessivo às tradições judaicas. Via-se claramente que desejava antes de tudo conquistar as simpatias do auditório. Em alguns pontos, demonstrava o temor de encetar o trabalho abrindo as lutas em desacordo com seu temperamento. Os israelitas mostraram-se surpreendidos, mas satisfeitos. Observando o quadro, Saulo não se sentiu plenamente confortado. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Concordar com o sorriso dos compatrícios perseverantes nos erros do fingimento farisaico seria negar fidelidade ao Evangelho. Procurou resignar-se e esperou.